Shalom. Eu pensei em começar hoje com uma ilustração que todos vocês conhecem e que não é novo. A primeira vez que eu ouvi foi 60 anos atrás, para dar ideia. Mas eu vou falar que eu acho que é interessante a história. Não, naturalmente há várias versões desta história, mas o que eu ouvi, este homem estava andando no oeste dos Estados Unidos e ele estava aproximando desta cidade e ele viu um alvo pintado com uma cerca e bem no centro um tiro. Então, mais para frente, uma árvore, um tiro bem no centro, e mais próximo que ele chegou à cidade, mais desses alvos que eu vi, e todos tinham um tiro bem no centro, bem no centro. Ele ficou impressionado e finalmente chegou, entrou no boteco lá e ele perguntou: quem é esta pessoa que realmente é tão bom com a arma que todos os tiros estão bem no centro do alvo? É um idiota que temos aqui na cidade. E o que ele dá? Ele dá tiro e depois ele vai lá e pinta algo de tiro. Então, sabe o que é? Alguns crentes fazem a mesma coisa. Então, e de fato, se nós íamos perguntar a muitos crentes que é o alvo, então eles não iam saber que é o alvo. E aqueles que vão saber, talvez nem está chegando nem perto do alvo. Mas, naturalmente, e quem dá o alvo, eu acho que é Deus. E se Deus deu o alvo, nós podemos fazer. Porque se Deus foi tão cruel de falar: você tem que fazer assim, 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 e nós não podemos fazer, seria mal mesmo. Não, eu não sei, né? Eu espero que Betânia não tenha essa coisa de natureza pecaminosa e todas estas coisas, e cantamos esta música: somos fracos, estamos cansados, longe de Canaã, e essas coisas. Mas nós temos que saber. Então eu gostaria de ler um lugar onde Jesus deu algo, em Mateus capítulo 22. E eu vou começar em versículo 36. Ou talvez começamos em 34, que dá toda a ideia. Entretanto, os fariseus, sabendo que lhe fizeram falar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas, que quer dizer toda a Bíblia. Toda a Bíblia está construída sobre amar Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, o que Deus está querendo é a totalidade de cada pessoa. E a ideia que o pregador estava dando, que tem um sacerdote dirigindo tudo, então é bonito, mas ele não está falando isso, ele está criticando. Errado. Que todo mundo deve viver assim. Aquele que diz que é crente deve ter um alvo só: fazer tudo para Deus. Isto é o alvo. Então, se nós fazemos outros alvos, não, eu sou crente, então, hoje de manhã ouvi como o pastor estava falando comigo sobre alvos que pessoas têm, completamente fora de cristianismo. Isto é cristianismo. E se eu estou vivendo assim, tudo vai bem. Se eu não vou viver assim, tudo vai mal. Então, eu devo viver exatamente assim. Eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Eu devo fazer o melhor possível, o melhor que eu possa fazer. Não, naturalmente,
Um irmão aqui pode ter muito mais capacidade do que o outro, tá? Talvez muito mais do que eu, mas eu tenho de fazer o melhor que eu posso fazer. Ele tem de fazer o melhor. Ele tem de fazer o melhor que a capacidade dele permite. E se vivemos assim, né, eu vou dizer, você, não estou criticando o que foi falado, mas você pode esquecer quase todas as outras coisas. Então, a igreja vai crescer. A igreja vai crescer. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que temos. E sabe que é tantas promessas na palavra de Deus, sabe? Pois é, tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei. Misericórdia, amados. Então, por que estamos vivendo como estamos, a maioria pelo menos está vivendo? Por quê? Porque nós não estamos vivendo como nós devemos ver. Nós temos feito outro alvo. Tá? Nossa mente, nós já demos o tiro e nós estamos pintando em redor do tiro, nosso alvo. Eu sou ótimo, olha, bem no centro. Mas na realidade, o alvo de Deus é amarás Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E seu próximo, como assim mesmo? Não, gostaria de dizer só rapidamente, eu estou condensando 3 dias de teologia em 10 minutos aqui. Então, se isto for verdade, o que nós devemos fazer? Evangelizar o mundo. Porque se eu quero ser crente, eu devo ser crente. Também eu devo ter isto para meu próximo. Então eu devo fazer isto. Meu desejo é que eu vou tratar todo mundo como eu quero ser tratado. Como eu gostaria de ser tratado. Ou eu gostaria de dizer para você, eu gostaria de ser crente. Eu gostaria de ter a bênção de Deus na minha vida. Eu gostaria de conhecer como posso viver como Deus quer. Então, se isto é como eu estou querendo viver, meu desejo deve ser isto para todo mundo. Glória a Deus. Desculpa-me, eu sou sanguíneo, sou muito emocional. Mas eu devo querer isto para toda a humanidade. E não somente da boca para fora, mas eu estou fazendo tudo o meu poder para ganhar o mundo para Deus. Que se nós não somos, então nós não estamos fazendo algo. Nós não estamos vivendo como Deus falou que nós devemos viver. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, e seu próximo como a si mesmo. Então, amados, o que nós devemos fazer? Se nós vamos viver assim, podemos. A Bíblia diz: Deus é fiel e não permitirá tentação além de nossas forças. Nunca eu vou ter receber uma tentação na minha vida que eu não posso ganhar. Deus é fiel e não permitirá tentação além de nossas forças. Então, cada tentação que chega para mim, eu posso vencer. Que Deus, na misericórdia e na graça de Deus, não vai permitir tentação além da minha força. Então, eu posso fazer tudo o que Deus quer. E este alvo é por dentro da minha capacidade. Deste alvo, porque é todo o meu entendimento, não é seu, é meu. Toda a minha força é minha força, não de outra pessoa. Então, eu não estou competindo com ninguém. Eu estou fazendo o que realmente Deus me deu para fazer e a capacidade para fazer. E Deus está me protegendo porque Ele nunca vai permitir uma tentação que eu não posso resistir. Eu posso viver em vitória, eu posso amar Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo que temos, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe para todos. Shalom. Amém.